Se você comparar o que aconteceu com as cidades que foram mais permissivas com drogas aqui nos Estados Unidos com as cidades que não foram, virou pocilga. Você pega cidades hoje nos Estados Unidos, está tendo epidemia de doença da Idade Média, porque você tem um monte de gente nas ruas defecando nas ruas e eles ainda não têm os macetes que tem no Brasil para limpar. Eu acho que o indivíduo, a família, isso é. O que acontece? O que me incomoda? O que me incomoda é a sujeirada. Eu não quero que meus filhos e meus netos vivam num ambiente sujo. Eu não quero ter fumeta na praça, eu não quero. Ah, mas precisa, então vai para longe, vai para um lugar. Ou eu vou para longe, vou para um lugar que tenha. Agora, eu tenho certeza que nos bairros, nas cidades, nos estados que não for permitida a droga, o preço dos imóveis vai ser mais alto. Tenho certeza disso. Não, perfeito. O custo do seguro contra roubo, porque o cara é fumento, o cara é drogado, ele vai quebrar o vidro do carro para roubar alguma coisa e comprar droga. O princípio da droga é complicado. O álcool e o tabaco menos, mas as drogas mais viciantes, o crack, ele não tem livre-arbítrio para usar. Uma vez viciado, ele depende disso. E uma das coisas que meu pai comentava que era muito importante é que a vida, outra visão conservadora, a vida é muito dura. Ela tem momentos bons e tem momentos ruins, mas, no modo geral, a vida é dura. A gente, né, nasce pelado, chorando, passa frio, se não correr, passa fome, É isso aí. vai morrer, tem dor. Então, a vida não é, meu Deus, o paraíso na Terra que as utopias, principalmente coletivistas de esquerda, vendem. Como a vida é dura, muitas pessoas vão buscar um escapismo. Algumas das pessoas buscam, porque entram em depressão, levam um tombo, todo mundo já levou um tombo na vida. Se você não tiver um pouco mais de instrução, você vai se automedicar. Como? Antigamente, com álcool, o cara entrava em depressão e começava a beber, e não saía mais, ou ficava bêbado. E hoje em dia o pessoal fuma maconha ou usa drogas, em vez de se tratar com remédio adequado. É mais uma coisa. Meu pai falava, não adianta bater no cara, você tem que tratar a depressão dele, tratou, aí você tenta curar e deixar ele, fazer com que ele não seja mais um viciado. Mas isso de liberar a droga é muito complicado, não é tão simples. Primeiro que o viciado ele não tem o livre-arbítrio. Segundo, o entorno de um ambiente que é liberado a droga vai ser ruim. Então você vai querer fumar, mas você vai fazer as suas escolhas e vai querer viver no meu bairro onde não vai ter droga. Aí não, bonitão. Perfeito, perfeito. Olha só, vamos falar um pouco da época que você estava no governo. Como é que foi trabalhar lá no MEC? O que era mais difícil? Era a estrutura paquidérmica do governo ou era o esquerdismo lá dentro? Não, assim, um pouco de tudo. O tamanho do MEC é gestão. Então, você estrutura um time, ele vem, você mexe na organização e põe para rodar. O que acontece? A minha experiência, Abraão Weintraub, eu não consigo ter mais do que 12 pessoas diretamente subordinadas a mim. Então, o máximo de executivos, eu procuro não passar de 10. Porque o cara que é um executivo que está diretamente subordinado à minha pessoa, eu quero ter pelo menos uma reunião por semana para saber como é que está indo o projeto, né? Então, os grandes projetos, não foi o primeiro que eu toquei do MEC, eu procuro montar um time, ter as pessoas diretamente subordinadas a mim tocando os projetos, essas pessoas montam os times e eu vou acompanhando. Montou 10 times, vai ter, a minha experiência, 3 que vão performar acima do que você imagina, 5 vão performar em linha e 2 vão dar problema. A arte está nesses 2 identificar rápido qual o problema. Se é o gestor que montou um time ruim, ou ele é ruim, e aí trocar, ou se na estratégia que ia ser implementada, você errou na formulação, aí você tem que reformular a estratégia. Então, assim, para mim não foi o tamanho do MEC, não foi o problema. O tamanho, a doutrinação, eu vim do setor privado, mas eu passei 5 anos como professor concursado na Universidade Federal de São Paulo. Então eu já estava com cor duro para... Não tinha também grandes problemas. Aonde foi que pegou? Que eu não estava preparado.
o tamanho dos grandes conglomerados que estão com uma relação incestuosa, com uma relação espúria com o Estado. Essas famílias privilegiadas vieram com tudo para me destruir. E elas são corruptas, elas têm muito dinheiro, elas contratam essas grandes empresas, conglomerados. Eles têm relação, conseguem tirar muito dinheiro do Estado, eles contratam consultores, filósofos, né? Vai fazer uma palestrinha no final do ano, 50 mil reais. Esse cara vai falar o que o cara quer. Se não, não é chamado. Consultores econômicos, artistas para fazer propaganda dos produtos deles, e os próprios meios de comunicação, né? A grande mídia aí, Globo, Folha, vieram com tudo para me destruir. E junto com corrupção, máfia, e as bancadas que essa turma tinha lá no Congresso. Então, o menor problema foi, por incrível que pareça, os comunas. Por quê? Porque estão bem identificados. Esses daí, é ali, tá, você sabe de onde vem a porrada. Os outros, eu fui descobrindo. Faz sentido isso. E no processo de descobrir isso, desculpa. E nesse processo de descobrir, eu fui adaptando a estratégia. Uma das coisas que eu precisava fazer rapidamente, e por isso que talvez eu tenha sido mal interpretado, eu precisava ter uma militância para me proteger. Eu precisava que as pessoas descobrissem quem eu era e elas viessem me proteger, porque essa tigrada lá do topo morre de medo que um dia a população fale: cansei, não te respeito mais, vamos mudar o sistema aqui, esse roubo institucional. Então, eu precisava chamar a atenção para as pessoas que eu existia, ter uma militância, e a partir daí eu estava protegido. E usar essa militância, o Twitter, as redes sociais, para bater, por exemplo, na Globo, na Folha, no jornalista. O jornalista escrevia mentira a meu respeito, eu soltava o Twitter falando o nome do jornalista, aí ele falava: ele tá batendo em mim. Você me coloca na capa do jornal com uma careta, falando um monte de mentira, eu chamo você de mentiroso, não gostou, me processa. 178 processos, ganhei todos. Não perdi um processo, porque tudo que eu falei era verdade. Você lembra de uma chata, uma deputada chata? Eu vou te processar, logo no começo, eu vou te processar, eu vou te processar, eu vou te processar. Né? De esquerda, tal, enfim. Sim. Ligado a um grande conglomerado. Tabata. Você que falou o nome, não fui eu. Ela falou: eu vou te processar porque você fez. Até hoje, nem processou, porque eu estava falando a verdade e ela não. Né? Nem para abrir um processo. Se ela tivesse aberto um processo contra mim, ela teria perdido. Agora, muitos perguntam: mas por que você não processou os deputados? Porque eles têm imunidade parlamentar. O deputado pode mentir. Ele pode mentir, ele pode te ofender, ele pode tocar a ficha, a não ser que ele seja um deputado de direita, que daí ele vai preso sem direito a nada. Mas o deputado, na legislação, ele tem esse direito, tem imunidade parlamentar de falar o que quiser. E eles falaram o que quiseram. Só que comigo, quando eu respondi, eles me processavam, ameaçavam processar, só que, enfim. Eles foram o mais difícil foi... Eu vou te dar um exemplo que vai ficar muito forte. Você lembra que logo que eu entrei, começaram a falar que não ia ter Enem? Não vai ter Enem! Não vai ter Enem! Problema com a contratação de não sei o que lá. Ele cortou 25% do custo do Enem. Não vai ter Enem. Agora, teve Enem. Naquele ano teve Enem. E se você pegar qualquer critério, problema, fraude, vazamento, não teve venda de gabarito, não teve nada, limpo. Custo. Foi o melhor Enem da história. As perguntas não foram polêmicas, tudo perfeito. Dito pela Folha, inclusive, que não teve pergunta polêmica. Aquele Enem que eu estava comandando. Teve o Enem. Se você lembrar, eles gritaram, acho que uns 5, 6 meses. Essa deputada chata aí, ela gritou, falou que não ia ter e tal, e me infernizou. Agora, a Polícia Federal está investigando assim, bem avançado, né? Tá né? Já aprenderam Ferrari, carrão e tal. Não, o esquema era enorme lá que eles estão falando, né? 10 anos, por 10 anos. Isso pega o governo Lula, os dois da Dilma, o Temer, 10 anos de superfaturamento
do Enem. Por isso que dava para cortar 25%. Entendeu? Ali eu cortei mesmo, cortei. E quando eu cortei, o que aconteceu? Eles vieram para cima de mim gritando, urrando. É A verdade. Folha, por exemplo, da família Frias, a família Frias tem a gráfica plural. A gráfica plural, já no passado, lá na época do Haddad, quando deu os probleminhas também, estava no Enem. Faz Então, sentido. assim, cada Enem custa, não é? Cada Enem custa 500 milhões de reais, é uma fortuna. Uhum. Só com a gráfica é uma fortuna, mas se você pegar toda a operação, é muito dinheiro. Então, se você lembrar, de saída, eu apanhei demais. Eu comecei sob ataque. Por quê? Porque eu já cheguei enfiando o pé.